Vamos agora para a nossa terceira parte, falar um pouquinho do mecanismo da formação da placa de ateroma. Então, sabemos que o LDL é responsável pelo depósito, né, desse colesterol lá na parede das artérias, porém esse LDL tem que estar em excesso e ele tem que sofrer uma oxidação, normalmente por radicais livres. Só fazendo uma ressalva que quando nós respiramos, o nosso oxigênio nas células sobra um pouco, 1 ou 2%. E esse oxigênio então gera uma série de chamados radicais livres. Tem peróxido de hidrogênio, superóxido. Então, nós temos enzimas para lidar com esses radicais livres. Temos peroxidase, né? Nós temos superóxido dismutase, são enzimas. Só que, e também temos substâncias antioxidantes provenientes da dieta, normalmente dos vegetais, vitaminas antioxidantes como A, E e C. Porém, dependendo dessa alimentação, né, e o nível de aproveitamento desse oxigênio, o metabolismo mesmo desses radicais livres, uma parte dos radicais livres ficam circulando pelo sangue. Então, as pessoas que fazem atividades físicas regulares normalmente têm um desenvolvimento de mais enzimas antioxidantes, que vão lidar melhor, né, com eliminar mais esses radicais livres. Né? E isso faz uma certa proteção. Porém, as pessoas que são sedentárias tendem a acumular mais radicais livres e eles no sangue eles podem interagir com essa LDL oxidada. Com colesterol contido na LDL. Lembrando que a LDL é a lipoproteína responsável pelo transporte da mais de 70% do colesterol para as células. Então, quando esse LDL está circulando e encontra esses radicais livres oxidam o colesterol contido na LDL, e isso faz com que ela tenha uma capacidade de, quando se liga, por exemplo, está na parede da artéria, pode desencadear um processo inflamatórios. Tá? Então pode se ligar a monócitos também, e esses monócitos se infiltrarem, se transformarem em macrófagos. E esses macrófagos, quando estão absorvendo o LDL oxidado, eles não têm aquele mecanismo de controle, eles perdem o mecanismo de controle e vão acumulando cada vez mais LDL oxidado. Se transformam em células espumosas. Tá? E as moléculas inflamatórias ali também pode formar uma capa de coágulo sobre o núcleo lipídico. Então aqui está a LDL aderindo aqui à parede da artéria, se ligando a monócitos, os monócitos infiltram e aí vão, da outra figura mais adiante, vou mostrar os macrófagos. Bom, após algum tempo cria-se uma placa chamada de ateroma, vou mostrar mais adiante. Sobre essa placa pode ocorrer lenta deposição de cálcio também, que vai levar ao endurecimento também da parede. Tá? Além de fibras, de tecido conjuntivo, aumento da musculatura lisa, e que pode essa obstrução ajudar a interromper, tá vendo aqui, ó, na parede da artéria para dentro da luz da artéria, vai bloqueando a passagem do sangue aqui pela artéria. Okay? Aqui de uma outra maneira de visualizar, olha só, começa aqui dentro da parede e vai crescendo a placa, chamada placa de ateroma. Então, esse colesterol oxidado, ou lipídios modificados, né, vão ativar as células endoteliais. As próprias células endoteliais vão produzir substâncias, citocinas pró-inflamatórias, vão atrair células inflamatórias, como os monócitos, vai ativar essas células, elas vão entrar na parede íntima da artéria, né, e vão ativar também a liberação de outras citocinas, que aumentam, por exemplo, ativam a produção de mais células musculares lisas, vai levar ao espessamento da parede da artéria. Também ativa fibroblastos, vai produzir mais tecido fibroso, quer dizer, tecido conjuntivo. Então vai aumentar mais também o número de tecido, a quantidade de tecido conjuntivo, de fibras, colágeno, né, elastina. Então vai espessar a parede da artéria. E se houver uma ruptura de placa, também pode atrair plaquetas e formar um trombo, uma trombose. Bom, aqui é uma maneira de visualizar também os monócitos, a LDL oxidada,
atingindo aqui a parede da artéria, atraindo os monócitos entrando, se transformando em macrófagos, macrófagos absorvendo LDL oxidado de maneira incontrolável, e ele vai crescendo, esse macrófago, se transformando em chamada célula espumosa. Vai produzir também muitas citocinas, que vão ajudar ainda o crescimento da musculatura lisa e de fibras, né, de fibroblastos aqui na parede do endotélio, o espessamento da parede desse endotélio, aqui ó, todo um processo inflamatório na parede, com o depósito de cálcio também vai endurecendo, esclerose, aterosclerose é o endurecimento da parede da artéria. Tem a ver com as fibras musculares, fibras de tecido conjuntivo e cálcio que se depositam. Se houver o rompimento, pode vir plaquetas, né, e aí piora ainda mais essa situação, né? O aglomerado aqui vai bloqueando mais facilmente a parede da artéria. Imagine a quantidade de sangue que pode passar pela parede da artéria. Está diminuindo, está crescendo essa placa de ateroma, está diminuindo a passagem de sangue. Pode bloquear praticamente toda. Então isso pode levar tanto a um infarto, porque pode formar uma isquemia no coração, não chegar sangue, né, não chegar nutrientes de oxigênio. Levar, por exemplo, a falta de oxigênio e nutrientes, ocorrer a fermentação láctica, né, e as células morrerem lá no miocárdio, no músculo cardíaco. Principalmente na artéria, no ventrículo esquerdo, né, como é que vai bombear o sangue? Se pegar uma área grande do coração, né, o paciente pode morrer. E se for uma artéria lá no cérebro, esse bloqueio, né, que vai acontecendo, a quantidade de sangue que vai chegar naquela área do cérebro pode ser insuficiente para o funcionamento. E aí pode levar uma isquemia, a falta de nutrientes, né, de oxigênio naquela região, e é o que é chamado acidente vascular cerebral isquêmico. Ok? Então esse seria o principal mecanismo. Em termos de controle de gordura corporal, claro, quanto mais a gente consome alimentos calóricos como carboidratos e gorduras, e menos a gente gasta, mais a tendência é acumular, né? Se a gente comer logo gordura, né, pronta, a gente acumula mais facilmente. A glicose pode se transformar em gordura quando você já armazena na forma de glicogênio e o excesso se transforma em gordura. Se você não gastar, né, uma maneira que você tem de não deixar acumular é gastando mais, através de atividades físicas orientadas, regulares, e aí você consegue então consumir tanto a reserva de glicogênio que você tem no fígado e também fazer com que diminua a glicemia, porque as células vão estar consumindo essa glicose durante o exercício, as células musculares. Com a redução da glicemia, diminui a insulina. A gente sabe que é a glicose que faz estimular a liberação da insulina. Então, reduzindo a glicemia, reduz a insulina. A baixa insulina faz com que as células, uma enzima contida no tecido adiposo chamado lipase, então as lipases lá das células, dos adipócitos, vão se tornar mais ativas pela baixa de insulina e vão quebrar os triglicerídeos do tecido adiposo. Isso vai liberar ácidos graxos para a corrente sanguínea e vai ser uma fonte importante de energia para o músculo. Então aí os músculos vão estar aproveitando esses ácidos graxos como fonte de energia e vão poupar a glicose. Então é aquela coisa, você faz atividade física, começa a consumir a glicose, mas começa a liberar ácidos graxos do tecido adiposo, começa a consumir esses ácidos graxos, que vão ser fonte de importante energia, e libera até mais energia do que a glicose no músculo ali, né, como fonte de energia para a contração muscular. Com isso, poupa a glicose, que é a principal fonte, ou quase única fonte de energia dos neurônios. Olha que interessante. Então, a atividade física é muito interessante, inclusive, esse processo de contração muscular, como eu já falei em outra aula, faz com que diminua a dependência da insulina para absorver a glicose pelo músculo também. Dieta para baixar o colesterol tem fibras vegetais que ajudam até a diminuir a absorção desse colesterol. Então, proteínas de soja, fibras solúveis, na aveia, né, tem muito essas em frutas vegetais, como o quiabo, berinjela, aveia, cevada, tá? Tem gorduras vegetais também. Também gorduras insaturadas diminui, né? Menos consumo de gordura saturada, porque ela estimula a síntese de colesterol. As estatinas tem vários medicamentos, como simvastatina, lovastatina, que são medicamentos que inibem aquela enzima de HMG-CoA redutase, que é
enzima-chave para a síntese de colesterol. Então pode haver uma redução de 15 a 30% do colesterol, não é totalmente que é reduzido, obviamente a gente também precisa de colesterol, né? Mas reduz de 15 a 30% o nível de colesterol utilizando esse medicamento chamado de estatina. Bom, aqui só para lembrar aqui a estrutura do colesterol, tá certo? E olha os ácidos e sais biliares, como são parecidos, né, com esse colesterol. Então, existem esses ácidos e sais biliares que são produzidos, o cólico, o quenóxido o deoxicólico, o itocólico, tá? Ursodeoxicólico, são todos ácidos e sais que vão formar sais biliares, eles podem estar conjugados à glicina, à taurina, que são aminoácidos, certo? São importantes como detergentes naturais, né, para a solubilização dos lipídios que vem da dieta, como nós já vimos anteriormente. A falta desses formam micelas, que nós já estudamos, e a falta desses ácidos biliares e aumento de colesterol, né, com baixa produção desses ácidos biliares e de fosfolipídios, formam esses aglomerados aqui de colesterol, que formam os chamados cálculos biliares, que podem causar grandes dores, e muitas pessoas que não conseguem, só percebem isso, só é diagnosticado em fase mais tardia, esse acúmulo desses cálculos, dessas pedras, levam a uma situação que não dá mais para dissolver e reverter o quadro. Então, o excesso de alimentação rica em gorduras, principalmente gorduras saturadas, o próprio colesterol em si, in natura, né, e a baixa proporção aí, muito colesterol e poucos ácidos biliares sintetizados, faz com que acumule esse colesterol e forma essas pedras, esses cálculos, que se depositam aqui na vesícula biliar, que é onde concentra a bile, e isso pode levar a uma necessidade até de uma ação cirúrgica aqui para a remoção da vesícula biliar, certo? Que vai dificultar então depois essa concentração da bile para ajudar na solubilização dos lipídios para a digestão, ok? E assim terminamos a nossa aula que fala sobre colesterol, triglicerídeos, lipoproteínas, aterosclerose, a formação da placa de ateroma e a questão da importância da bile, que já foi vista lá no início. Obrigado e até uma próxima.